nós vamos dar continuidade à didática divina. E hoje eu vou falar para vocês sobre o olhar de Deus sobre a humanidade. Como Deus nos vê, né? Como é que é isso? Que a gente está aqui nesse mundo e não está o tempo todo ligado que Deus está nos vendo. E alguns, inclusive, nem acreditam, né, que Deus está nos vendo. Mas Ele sempre vai estar nos vendo em todos os lugares. Então, assim, ó, Deus criou esse plano, esse projeto Terra, aonde nós estamos vivendo. E aqui, como a gente tem visto, Ele criou as coisas dentro do bem e do mal, caracterizando a nossa natureza humana. E dentro dessas questões do bem e do mal, Ele deixou na natureza os elementos, né, tanto os animais como plantas, que são do bem, que nos fazem bem, que nos alimentam, e outros que podem nos fazer mal, até nos matar, como animais ferozes, ou simplesmente o que mais mata a todos, que é o mosquitinho, que carrega doenças, mata 2 milhões de pessoas por ano no mundo. Então, temos, né, o mal. E o olhar de Deus daí, assim Ele fez, além do bem e do mal, essa questão de que você tem uma série de condições para viver, incluindo o desígnio, que é aonde você nasce, como você nasce, qual é a condição física, moral, espiritual e social. É diferente para cada um, porque é aquilo que é designado para aquela pessoa. Então, Deus está analisando, né, como Ele vai fazer para se virar aqui nessa vida, porque daí vai fazer parte dessa vida você sustentar a sua vida. Todos temos que sustentar a nossa vida. E aí então onde entram, né, os grandes problemas da humanidade, porque a humanidade tem muita dificuldade de viver com o que é seu. Está sempre ligado de olho, querendo o que é o do outro, explorando o outro, explorando o trabalho do outro. Aquele que consegue um pouco mais de capital, ele vai montando empresas, de maneira que ele vai usando o trabalho do outro para ele se dar bem na vida e crescer, pagando o mínimo necessário para as pessoas, muitas passando necessidades. Então, o olhar de Deus sobre nós, Ele é amor, Ele é completamente amoroso. E Ele nos olha com amor, somos seus filhos. E Ele vê as diferenças entre seus filhos, e Ele sabe cada filho que Ele criou, como é a essência de cada um. E o que Ele, quando criou, lá na eternidade da luz, né, o que Ele esperava de cada filho. E os filhos que foram trazidos aqui para esse plano decepcionaram Deus. Fizeram coisas que em verdade Deus sabia que a gente ia fazer, mas que Ele não pôde mais manter nós lá, teve que nos tirar de lá. Então, Ele está observando com todo o amor que Ele tem, mas Ele tem outra coisa junto com o amor, Ele tem a justiça. Ele é completamente justo, na exatidão, na perfeição, sem uma vírgula de acréscimo. Então Ele está olhando nós com um olhar de justiça e com a verdade, sempre vendo toda a verdade. Assim, o ser humano, por exemplo,
ele anda de veículo, tem as estradas, né? E tem ali as regras para você andar na estrada, para que você possa andar sem se bater, sem se machucar, sem se ferir ou ferir os outros e sem morrer, né? Então tem todas as regras. Aí o que acontece? Sempre que o ser humano pode, ele não cumpre a regra. Ele vai fazendo conforme ele acredita que ele quer. Aí a questão é assim, se colocar câmeras em toda a estrada e ela for 100% monitorada, muda completamente. Todo mundo vai dirigindo calminho, não porque tem consciência que aquilo é melhor, mas porque ele vai ser multado. Então o ser humano só entende quando acontece uma coisa ruim com ele. Se não mexer naquilo que é dele, ele vai abusando. Então, Deus é muito mais do que uma câmera. A câmera só pega a aparência, aquilo que está no movimento, fora. Mas Deus sabe o que está dentro de cada um. Sabe a essência de cada um. Como se diz metaforicamente, sabe do coração, aonde estão os pensamentos, os sentimentos e principalmente as intenções. E Ele está acompanhando a intenção de cada um. E Ele está vendo o que você está pensando em relação a você e aos seus irmãos, aqueles que convivem contigo, quais os que você verdadeiramente gosta e quais os que você não gosta. E daí, o ser humano frente às pessoas, ele tem uma tendência em parecer uma pessoa legal ou querida, desde que ele não seja, né, muito contrariado. Quando é contrariado, ele começa a mudar. Mas, em geral, ele mostra toda uma aparência, ele conversa educadamente, e por dentro dele ele está pensando, esse cara é um safado, isso, fez aquilo, não sei o quê. E aí, Deus está vendo. E está vendo tudo o que ele está pensando e fazendo. As coisas que vão ferindo o outro, Deus vai anotando que são daí os pecados. Quando a gente faz alguém sofrer, quando a gente faz uma coisa ruim, desobedecendo a Deus, porque o que Deus quer é que todos vivem em paz e em harmonia. Então, Ele está vendo que você está sendo hipócrita com teu irmão, que você, em verdade, não está sendo transparente e está enganando. E assim, as pessoas não se dão conta que estão monitoradas. E que assim, não é uma multa. Porque quando você leva uma multa de trânsito, você dá um jeito e paga. Agora esse monitoramento vale a nossa vida. Porque daí Deus está olhando como você vai juntando o seu currículo dia após dia, como você está realmente se relacionando com cada um, qual é a tua intenção verdadeira, o que você está fazendo para realmente sustentar a tua vida com honestidade. Por mais que você esteja sofrendo, que você continue sendo honesto, que você entenda a misericórdia de Deus, assim como aquela mulher que não tinha quase nada e ainda deu de oferta o que tinha. Então, o que acontece? O ser humano começa a achar difícil essas coisas todas, a condição que ele nasceu. Aí ele começa a achar ruim, que ele queria mudar, começa com a sua aparência. Quer mudar a aparência, ele olha para o outro lá que tem uma aparência melhor que ele queria ser daquele jeito. Aquele outro que se deu bem, ele quer ser daquele jeito. Ele não aceita a condição que ele recebeu. E aí ele começa a reclamar, começa a achar ruim. Em alguns momentos ele critica Deus, xinga Deus. É muito comum pessoas xingarem Deus, como se ele fosse o culpado,
um pai omisso que não se importa com o sofrimento, mas ele se importa em muito. Que infelizmente, como nós vimos, o ser humano só aprende com o sofrimento. Então, a gente esquece que está sendo monitorado e vai cometendo as infrações. E quando chegar no final, que você for apresentar o teu currículo, ele pode estar negativo. A nota não é suficiente para você ser aprovado. E aí então vem as trevas. E é tudo justo, tudo dentro da justiça, porque o que mais ele colocou aqui são atrativos, tentações, seduções desse mundo da matéria. Tem tantas coisas que nos seduzem, que nos atraem, mas ele diz, isso você não pode. É tudo um teste. Ele está vendo se você faz o sacrifício, se controla, porque daí, por exemplo, na Bíblia, você vai ver lá no início das leis de Moisés, tinha os sacrifícios dos animais, de várias coisas, as pessoas tinham que dar uma coisa que elas tinham de valor para poder fazer aquele sacrifício para purificar os seus pecados, porque todos pecam muito. Depois Jesus veio, não precisou mais desses sacrifícios, porque ele trouxe o perdão, ligado ao arrependimento. Não há perdão sem arrependimento. Então, o sacrifício daí não é exatamente de você dar um animal, matar ou fazer uma coisa. O sacrifício é você passar pelas dificuldades, entendendo, continuar amando Deus, não praguejando contra Ele. Vier o que vier, você se mantenha firme na fé e acredite que Ele proverá, que Ele resolverá. Não busque nenhuma outra solução que não seja Ele. Porque o maligno vai tentar enviar representantes trazendo outras soluções que não são as de Deus. Tome cuidado. Tem que estar dentro do que é Deus. Acredite e tenha fé que Ele vai te ajudar. E entenda que se você precisar passar por aquilo ali, você vai ter que passar. Assim como Jesus teve que passar pela cruz e não foi livrado, porque era uma coisa que ele tinha que passar. E assim nós temos coisas que nós temos que passar. E o ser humano, dentro da sua ignorância, ele quer devolver para Deus. Deus resolve isso para mim. Ele não é empregado de ninguém, pelo contrário, você está aqui por misericórdia. Peça com educação e com amor, que Ele vai ver se você merece que Ele retire aquilo ali, ou se você tem que realmente passar por aquilo ali. Porque todas as coisas é para que a gente possa quitar o nosso débito espiritual, porque na eternidade da luz não pode ficar nenhum débito espiritual. A pessoa tem que pagar até a sua última dívida. Então, a pessoa passa por todas essas coisas para poder pagar o seu débito espiritual. E diferente de nós, o olhar de Deus sobre nós não tem nenhuma tendência. Por Ele ser justo, Ele é neutro, olha para nós com neutralidade, podendo ver exatamente o que é e o que não é. Porque nós, seres humanos, temos os nossos sentimentos, o nosso filtro do pensamento, e a gente coloca o nosso ponto de vista, o nosso entendimento, que tira a neutralidade, e a coisa aí já não é exatamente como ela é. Para poder ver exatamente como ela é, você tem que estar neutro, sem tendências do pensamento ou dos sentimentos. E assim é Deus.
está nos olhando com amor e com justiça, e Ele nos olha querendo que a gente mude, que a gente melhore, que a gente deixe de ser ruim. Ele não quer nos condenar, Ele não quer ver nenhum filho vivendo nas trevas. Mas Ele não tem como salvar nenhum de nós se a gente não obedecer, se a gente não estar alinhado com a vontade dEle, porque Ele que sabe o que realmente é o melhor para nós. E nós insistimos nas nossas seduções, insistimos nas nossas vontades e não olhamos se está alinhado com Deus. Só quando vem a consequência, a lei do retorno, que daí a pessoa... mas a pessoa fez. Não tem mais como mudar um fato. O fato aconteceu, aconteceu. Você vai poder criar um monte de teorias justificativas, poderia que não poderia, mas o fato já aconteceu. E depois que aconteceu, só tem um jeito, como consertar. E aí, assim, as pessoas muitas dizem, não, Deus é bom e amoroso, realmente é. Mas por ser justo, Ele não passa o pano em ninguém, não. Entende? Ele vai cobrar o que é justo. Então, as pessoas, nem todos vão conseguir se salvar. Porque o nosso espírito é que tem problema e precisa ser reequalizado. A equalização dele está alterada. Alguns mais, outros menos e outros muito. E daí é como qualquer coisa. Se eu pegar a xícara, derrubar, ela vai cair e quebrar. Provavelmente, por ser uma xícara, né, de porcelana, vai virar em pedaços e eu não vou poder mais recuperá-la. Não tem como recuperar. Mas se eu deixar cair o livro, né, talvez estrague algumas folhas aqui, mas posso recuperar, botar no lugar. Então, assim, dependendo do quanto estiver alterado o espírito, ele tem como recolocar de volta no lugar. Agora, se ele passou de um ponto X, não tem mais volta. E o que acontece? É que daí a pessoa chega num nível espiritual que a luz não faz mais nenhum sentido para ela. Tudo que for da luz, as palavras sobre Deus, sobre Jesus, parece tudo bobagem. A pessoa acha a coisa mais linda uma piada, né, que às vezes é uma grande bobagem, dá risada, mas não consegue achar nenhum sentido na luz. E aí, muito difícil ela conseguir voltar e entender por quê. Tem o invisível. Nós não vivemos apenas no visível. O invisível que está olhando e observando cada um, ele vai fazer de tudo o inferior para não deixar você alinhar. E se a pessoa já está com ele, aí ele vai debochar de tudo que for da luz. E é o que vocês já viram muito por aí. Mas enfim, meus irmãos, o que eu quero com essa palestra é chamar a atenção que nós estamos sendo monitorados o tempo todo, por dentro e por fora. E que vocês, ou nós, eu, só enganamos a nós mesmos e não os outros, e muito menos Deus. E se a gente tem a pretensão de um dia morar com Ele, lá na infinita perfeição da eternidade da luz, nós temos que prestar atenção que estamos monitorados. E que, se a gente não estiver alinhado com Ele, Ele não vai aprovar o nosso currículo no final. Amém. Amém.